Boa noite, meu Zé Netinho, Brarioca, Nina Mil, Dudu, Luísa, Ana Isabel, Luíse. São ok, né? Bom, vamos então dar continuidade ao nosso estudo de hoje. A Vera já deu as explicações necessárias. E hoje, pela escala, nós estamos... Ai, baixinho, tá tudo alto aqui, Vera. Espera aí, não tenho como aumentar mais. Ué, meu som tá no máximo, tudo no máximo aqui. Não consigo aumentar mais. Vocês aumentem aí na caixinha, por favor, porque no meu não tem como aumentar mais. Já tá no máximo. Ó, tudo no máximo. Tá? Bom, então, o estudo de hoje, ele já inicia uma explicação a respeito do que foi estudado lá no mês de agosto. Então, ele diz para nós aqui que o estudo de hoje, né, seria uma confirmação das respostas que já tinham sido ditas. Então, tem uma nota inicial, Kardec coloca assim: sabíamos por evocações anteriores que Bernard de Palissy, o célebre orelho do século XVI, habita Júpiter. As respostas seguintes confirmam por todos os pontos o que em diversas ocasiões nos foi dito sobre esse planeta, por outros espíritos e através de diferentes médiuns. Pensamos que serão lidas com interesse a título de complemento do quadro que traçamos em nosso último número. Fato notável, a identidade que apresentam com as descrições anteriores é, no mínimo, uma presunção de exatidão. Bom, então aqui Kardec vai fazendo perguntas e ele vai falar justamente do estado físico do globo, dos habitantes, depois dos animais. E vamos ver se vai dar tempo, porque tem muitas perguntas aqui. Ele diz assim, onde te encontraste ao deixares a terra? Nela ainda me demorei. Ele está conversando com Bernard de Palissy, né, o espírito. E essa evocação foi feita no dia 9 de março de 1858 e publicada na Revista Espírita em abril de 1858. E ele responde: em que condições estavas aqui? Resposta: sobre os traços de uma mulher amorosa e devotada. Era apenas uma missão. Essa missão durou muito? 30 anos. Lembra-te do nome dessa mulher? É obscuro. A estima em que são tidas tuas obras te agrada, e isso te recompensa o sofrimento que suportaste? Resposta: o que me importam as obras materiais de minhas mãos? O que me importa é o sofrimento que ela me elevou. Essa resposta aqui foi interessante, né? Ele não está preocupado com a parte material do que ele tinha feito. Vera, você escreveu para mim em Whisper que essa parte você já tinha estudado. Então você colocou lá na escala o tema. Para mim, o tema que está lá, dia 3 hoje, é esse. Então o que a gente faz? Diz aí para mim. Então você entra aí, minha filha, e fala e diz aí qual é o tema. Os animais? Então eu já vou direto lá para os animais. Tá bom, então você sobe aí e vê aí o que é, tá? Deixa eu liberar para você. Amiga, é como a gente vem acompanhando. Nós já fizemos isso, já fomos para agosto, já voltamos, porque a gente, como trabalha em motos, como está lá mesmo no portal. No portal não está a descrição de Júpiter, está o estado físico, exatamente, dos habitantes e dos animais, porque essa parte nós já estudamos. Nós já fomos lá na frente e voltamos. Passa direto para o estado físico dos habitantes.
O estado físico do globo, o Júpiter já foi apresentado nas aulas anteriores. 3, 4 aulas já anteriores. Tá? Um beijo. Ok, voltando. Não, tudo bem. Eu estava apenas fazendo um apanhado, pegando algumas perguntas para a gente entrar então logo direto aqui. Então vamos direto ao estudo de hoje, senão a gente nem começa. Estado físico dos habitantes. Pergunta 18, então, Nina Mil, a gente vai pular lá para 18. A conformação do corpo dos habitantes guarda relação com o nosso? Resposta: sim, é a mesma. 19. Pode dar-nos uma ideia de sua estatura comparada à dos habitantes da Terra? E ele nos diz: grandes e bem proporcionados, maiores que os vossos maiores homens. O corpo do homem é como o molde de seu espírito, belo onde ele é bom, o envoltório é digno dele, não é mais uma prisão. Então a gente percebe aqui que o corpo em Júpiter tem uma estrutura diferente, já não é mais tão pesado e grosseiro como o nosso aqui na Terra. Como ele diz aqui, não é mais uma prisão, como o nosso corpo é, né? Pergunta 20. Lá os corpos são opacos, diáfanos ou translúcidos? Resposta: há uns e outros. Uns têm tal propriedade, outros têm outra, conforme sua destinação. Conforme aí, no caso, seu estágio, né? Suas necessidades. Na 21, ele pergunta: concebemos isso para os corpos inertes, mas nossa questão refere-se aos corpos humanos. Resposta: o corpo envolve o espírito sem o ocultar, como um tênue véu lançado sobre uma estátua. Nos mundos inferiores, o invólucro grosseiro oculta o espírito a seus semelhantes, mas os bons nada têm a esconder, podem ler no coração um dos outros. Que aconteceria se assim fosse na Terra? Seria um desastre, né? No estágio em que nós nos encontramos. Aqui, se fôssemos ler o pensamento, o coração dos outros, com certeza seria um caos. Mas lá, como ele diz aqui, onde, né, a elevação já foi atingida, o grau de elevação desses espíritos está bem elevado, neles não tem a necessidade mais de esconder, não tem o que esconder. Diferente ainda dos companheiros dos encarnados aqui na Terra. E na 22 ele pergunta: há sexos diferentes? Resposta: sim. Há sexo por toda parte onde existe a matéria. É uma lei da matéria. Lei da matéria. Então, onde existe a matéria, ainda existe... Ok, Vera, tudo bem. Ainda existe esta lei, ou seja, sexos diferentes. Isso aqui é uma resposta muito interessante, porque nós ouvimos aí, a gente tem ouvido aí determinados estudos, determinadas palestras, principalmente em salas que se dizem espíritas aqui no Pautalk, dizendo que existe sexo entre os espíritos, né? Que existe sexo na espiritualidade, que um companheiro nos informava, acho que foi até você, né, Dudu, que falou hoje de manhã que estão na espiritualidade, está tendo o relacionamento sexual e até geração de filhos, dito por um expositor aí. Então, é importante que a gente veja isso. Sexo, até lá em Júpiter, só faz parte da matéria. A lei é material, é do corpo material, não tem nada a ver com o espiritual. 23. Qual a base da alimentação dos habitantes? É animal e vegetal como aqui? Resposta: puramente vegetal. O homem é o protetor dos animais.
Na 24 ele pergunta: foi-nos dito que eles absorvem uma parte de sua alimentação do meio ambiente, do qual aspiram as emanações. Isso é exato? Sim. Comparada à nossa, a duração da vida é mais longa ou mais curta? Mais longa. Claro, diante da evolução, do estágio evolutivo que se encontram, do meio, do corpo que possuem, né? Um corpo muito mais leve do que o nosso, mais sutil, o tipo de alimentação, que vocês estão vendo aqui, falando aqui, então deduz-se que seja uma vida mais longa. Qual a duração média da vida? Aí eu achei essa resposta também inteligentíssima, né? Como medir o tempo? Fica difícil, porque na espiritualidade, e cada mundo tem um tempo diferente, né? Nós já estudamos isso lá no livro A Gênese, quando ali Kardec faz uma explanação para nós sobre o que é o tempo, o que é o espaço na espiritualidade. Fica difícil dele colocar aqui, como ele diz, como nós vamos medir? Não tem como medir o tempo. Aí Kardec pergunta: não podes tomar um dos nossos séculos por termo de comparação? Aí sim, né? Comparar o tempo de vida lá com o nosso aqui da Terra. Então, se fosse aqui na Terra, é a resposta que ele deu. Creio que mais ou menos 5 séculos, ou seja, 500 anos de vida terrestres seria a vida em Júpiter, né? Mal comparando. Na 28 ele pergunta: o desenvolvimento da infância é proporcionalmente mais rápido que o nosso? Resposta: o homem conserva sua superioridade. A infância não comprime sua inteligência, nem a velhice a extingue. Outra resposta também bem interessante, né? A nossa inteligência não está ligada ao nosso estado físico. Não importa se somos jovens ainda, no estado da infância, ou se já estamos na velhice. Inteligência é atributo, conquista do espírito. 29. Estão os homens sujeitos a doenças? Não estão sujeitos aos vossos males. Ou seja, as doenças que nós conhecemos aqui, que existem aqui na Terra, claro que lá já não existem mais, né? 30. A vida está dividida entre a vigília e o sono? E a resposta: entre a ação e o repouso. Não existe vigília, ação, trabalho. Sempre trabalho. Isso é muito importante a gente não esquecer. Ninguém vai ficar sem fazer nada. Ninguém vai levar a vida de ociosidade, de vida de contemplação, vida de adoração, porque isso não existe. Na 31, ele pergunta: poderias dar-nos uma ideia das diversas ocupações dos homens? E a resposta: seria preciso dizer muito. Sua principal ocupação é encorajar os espíritos que habitam os mundos inferiores a perseverarem no bom caminho. Então veja bem, a principal ocupação dos espíritos em Júpiter é encorajar nós aqui na Terra e em outros planetas inferiores a trabalharmos a nossa transformação moral, a trabalharmos a nossa elevação, para podermos um dia desfrutarmos deste mundo maravilhoso, destes mundos superiores, né? Como Leon Denis tão maravilhosamente está nos passando nos estudos de quinta-feira que nós estamos fazendo. A vida superior. E ele descrevendo lá para nós. Então aqui está idêntico. Idêntico mais ainda, né? Confirmando aquilo que Jesus veio nos trazer quando aqui esteve entre nós. Quando ele nos prometeu um reino de Deus. O que seria o reino de Deus? Esse reino de alegrias, esse reino de paz, esse reino de felicidade, esse reino elevado, de progresso, de sempre estarmos em elevação, em progresso.
e sempre trabalhando. Isso é muito importante que a gente entenda para acabar com essa história de que vai morrer para descansar. Graças a Deus nós não vamos descansar, pelo menos eu acho maravilhoso isso, porque ficar parado sem fazer nada é horrível. Então nós vamos, esse trabalho desses espíritos, esses estudos, essas orientações que foram trazidas a Kardec, o objetivo, muita gente fala assim, mas para que eu vou ficar estudando a vida em Júpiter, se eu estou aqui na Terra, eu tenho que estudar a vida na Terra. Não, nós precisamos saber o que nos espera. Nós precisamos ter esse conhecimento do que nos espera. Qual vai ser o nosso futuro ao desencarnarmos? Então a gente precisa ter esse conhecimento para poder começar a trabalhar agora. Trabalhar agora essa transformação, essa mudança, erradicar de dentro de nós ainda esses sentimentos negativos, esses sentimentos que ainda atrasam a nossa caminhada, para que a gente possa ser merecedor de se beneficiarmos num mundo maravilhoso como esse, né? Continua aqui na resposta ainda. Não havendo entre eles infortúnio a aliviar, vão procurá-los onde existe sofrimento. São os bons espíritos que vos sustentam e vos atraem ao bom caminho. Então, esse é o trabalho que nos espera. Um dia nós estaremos lá fazendo esse trabalho, ou seja, ajudando, colaborando, trabalhando por aqueles que ainda estão mais atrasados do que nós. Então é bom que a gente tenha esse conhecimento. É interessante que a gente saiba o que nos espera na vida espiritual. Claro, se estamos agora trabalhando para isso, né? E aí outra pergunta, 32. Ali se cultivam certas artes? E a resposta: lá elas são inúteis. As vossas artes são brinquedos que distraem vossas dores. Então, lá no mundo elevado, no mundo mais evoluído, esse tipo de arte que nós temos aqui, lá não tem necessidade, não tem utilidade. Interessante isso, né? Para nós aqui, e quando ele diz brinquedo que distraem vossas dores, e realmente, né, como nós usamos trabalho artesanal, trabalho artístico aqui, como terapia ocupacional, como terapia para aliviar assim, muitas dores. Né? Trabalho artesanal, ele é importantíssimo. A gente faz esse trabalho na Casa Espírita, levando pessoas que estão em estado de depressão, de desânimo na vida, e através do trabalho manual, através de produzir alguma coisa, né, por mais simples que seja esse trabalho, essas pessoas estão conseguindo se livrar desses estados assim de tristeza, de melancolia. É interessante isso, nós vemos isso muito aqui na nossa Casa Espírita, né? Então, mas num mundo elevado, isso não vai ter necessidade. Por quê? Porque também lá não vamos ter depressões, não vamos ter essas dores, né, para serem distraídas através das artes. É um raciocínio muito interessante esse, muito bonito. No primeiro momento, quando a gente lê assim, né, as vossas artes são brinquedos que distraem vossas dores, mas é uma resposta inteligentíssima, porque realmente aqui nós utilizamos para isso. A maioria, né, das artes nossas aqui são usadas para isso. Mas num mundo elevado não vamos ter dores, não vamos necessitar desse tipo de trabalho para resolver aliviar as dores, né? Porque elas não existirão. Na 33 ele diz: a densidade específica do corpo humano permite-lhe transportar-se de um lugar a outro sem ficar como aqui preso ao solo? Sim, claro, né? Nós vimos lá a descrição do corpo físico, como é uma leve, tênue camada que protege o espírito. Então é um corpo bem sutil, não é um corpo pesado, denso como esse que nós possuímos. Dá para a gente tranquilamente transitar, se mover sem muita dificuldade. Na 34 ele pergunta: experimenta-se ali o tédio e o desgosto da vida? Não, né? Nós falamos ainda agora. O desgosto da vida não provém senão do desprezo de si mesmo. São sentimentos que no mundo superior nós não temos
esse tipo de sentimento, né? Esse tipo de tédio, desgosto, desânimo, tristeza, melancolia. Já estaremos livres, graças a Deus, se Deus quiser, desses sentimentos tão pequenos que nos atrasam tanto a nossa caminhada, né? Na 35 ele pergunta: sendo menos denso do que os nossos, o corpo dos habitantes de Júpiter é formado de matéria compacta e condensada ou de matéria vaporosa? A resposta: compacta para nós, mas não o seria para vós. É menos condensada. Quer dizer, então, lá em Júpiter seria uma matéria compacta. Mas essa matéria compacta aqui na Terra seria uma matéria vaporosa, né? Menos condensada. E ele continua: o corpo considerado como feito de matéria é impenetrável? Sim. Seus habitantes têm uma linguagem articulada como a nossa? Não. Outra coisa interessante, importantíssima, né? Kardec já nos fala tudo isso lá no Livro dos Espíritos. A Verinha está até colocando aí as perguntas que eu não estou indo lá, que é justamente para não atrasar muito o nosso estudo. Mas ele já coloca isso para nós. Mundo elevado, espíritos superiores se comunicam pelo pensamento. Pelo pensamento. A gente não vai precisar se esforçar para falar como a gente faz agora aqui, utilizando aparelho fonador, cordas vocais e outras coisas mais, que a gente com o tempo, se falar muito tempo, tem até cansaço, né? Pelo pensamento isso não aconteceria. Ele continua: a segunda vista é, como nós disseram, uma faculdade normal e permanente entre vós? Sim. Quer dizer, a segunda vista, né? A capacidade de ver totalmente tudo, né? Ele diz: o espírito não tem entraves, nada se lhe oculta. Para esse espírito superior, não existe mais nada que o limite. Mesmo ele ainda ocupando um corpo, mas um corpo de matéria menos densa, de matéria mais sutil, dá a capacidade a ele de enxergar tudo. Nada é limite para ele, né? O espírito superior não vai precisar nunca de óculos para ler nem para ver nada, como nós ainda aqui precisamos. E ele continua na 39. Se é o espírito nada se oculta, conhece, pois, o futuro? Referimos-nos aos espíritos encarnados em Júpiter. Resposta: o conhecimento do futuro depende da perfeição do espírito. Tem menos inconveniente para nós do que para vós. É-nos mesmo necessário, até certo ponto, para a realização das missões que devemos executar. Mas daí a dizer que conhecemos o futuro sem restrição, seria colocar-nos na mesma posição de Deus. Muito linda esta resposta. E nas entrelinhas a gente percebe que no estado elevado não é importante para nós termos o conhecimento do futuro. Esse conhecimento do futuro, nós ainda aqui no nosso estágio é que ficamos preocupados com o nosso futuro, né? Mas no mundo superior, no estado já de elevação, essa preocupação igual a que nós temos aqui, nós não vamos ter mais. Nós vamos nos preocupar, sim, conhecer o futuro, como ele diz aqui, para a realização das missões que nos serão dadas, que são dadas a esse espírito. Fora isso, não há essa preocupação de conhecer tudo, o futuro, porque senão é o que ele diz aí, seria querer se colocar na mesma posição que Deus, e isso é impossível, né? 40. Podeis revelar-nos tudo quanto sabeis sobre o futuro? Resposta: não. Esperai até que tenhas merecido sabê-lo. Outra coisa importantíssima que nós precisamos respeitar. Nós temos que ter o conhecimento daquilo que nos é necessário
no momento para nossa elevação. Esse conhecimento é que é preciso para nós agora. Né? É disso que nós precisamos, daquilo que nós vamos, o futuro que eu ainda vou viver, de repente não vai me ajudar nesse momento. Eu tenho que ter o conhecimento, eu preciso saber agora aquilo que vai me ajudar na minha mudança, na minha transformação. É aquilo que Jesus nos ensinou, buscar o conhecimento para poder se elevar. E aí sim, quanto mais nós nos elevarmos, quanto mais nós formos adquirindo conhecimento, vamos tendo capacidade para receber mais conhecimento ainda. É isso que a gente precisa entender muito isso, né? Não adianta eu ficar querendo buscar o que é a vida em tal lugar, no momento eu preciso saber o que eu tenho que fazer para ser merecedor de vivenciar esta vida, de vivenciar este futuro. Na 41, ele diz: comunicai-vos com os outros espíritos mais facilmente do que o fazeis conosco? Resposta: sim, sempre. Não existe mais a matéria entre eles e nós. É o que nos ainda nos limita, né? Essa matéria ainda muito densa que nós possuímos. No estado mais elevado, né, com um perispírito mais sutil, a facilidade de comunicação, até porque é pelo pensamento, fica muito mais fácil. 42. A morte inspira o horror e o pavor que provoca entre nós? Por que seria apavorante? O mal já não existe entre nós. Só o mal encara o seu último momento com pavor. Ele teme o seu juiz. Então, veja bem, lá em Júpiter, né, que é o planeta que nós estamos estudando aqui, falando aqui, não existe o medo da morte. Por quê? Porque os atos, as atitudes, não nos comprometem. Oi, Juliana, que bom ter você por aqui essa hora. Seja bem-vinda. Nádia também, boa noite. Não nos vai... Nós não vamos ter nada que nos cause o medo, né, desse juiz que somos nós mesmos que vamos nos encontrar no estágio em que nós nos encontramos. No estado em que nós estamos. Por que muitos de nós têm medo de morrer? Né? Aliás, ninguém tem medo de morrer. Nós, espírita, não tem medo de morrer. Mas todos têm aquele receio. Né? Todos têm aquele... como é que eu vou dizer? Não chega a ser um medo, mas ninguém quer. E ninguém quer justamente por isso, para não ter que encarar, que a gente já sabe que não vai morrer, que se fosse morrer e acabar, tudo bem, dane-se o mundo, né? Mas a gente sabe que não vai morrer, que não vai acabar, e que nós vamos ter que prestar conta dos nossos atos. Aí está o nosso medo, o nosso receio, né? O pavor que ele fala aí entre aspas. Em função das nossas atitudes ainda pequenas, atitudes mesquinhas, atitudes ainda com sentimentos negativos, ainda de orgulho, de egoísmo, de vaidade, que nós ainda caímos nas tentações desse mundo. E isso é que nos causa, porque quando a gente faz, meu Deus, eu já não devia pensar assim, eu já não devia fazer assim, eu já não podia mais agir dessa maneira, mas agir. E aí a gente fica tentando, né, fazer coisas para apagar aquele equívoco cometido. E o nosso receio, o nosso pensamento diante da morte é justamente isso, né? Com que cara eu vou chegar lá do outro lado? Né? O que eu vou falar? Que contas eu vou prestar dos meus atos e das minhas atitudes? É como dizia o nosso professor José Jorge aqui no nosso centro, né? O nosso querido, amado professor José Jorge, que quantas lições nos passou, mas ele dizia que não tinha medo de morrer, mas ele tinha vergonha de morrer, né? Vergonha de encarar lá a sua própria consciência, porque nós vamos encarar o nosso juízo e a nossa própria consciência. Então, é o que ele diz aqui, lá no mundo elevado, onde esses sentimentos, essas atitudes pequenas já não existem mais, ninguém vai ter mais
esse pavor, esse horror, esse medo até de falar em morte. Na 43 ele diz: em que se transformam os habitantes de Júpiter após a morte? Resposta: crescem sempre em perfeição, sem mais terem que sofrer provas. Então vocês vejam bem que o progresso é constante na nossa vida. Estaremos sempre crescendo, evoluindo para chegarmos à perfeição que nos é permitida. 44. Não haverá em Júpiter espíritos que se submetam a provas para cumprirem uma missão? Resposta: sim, mas não se trata mais de uma prova. Só o amor do bem os leva a sofrer, né? Eles não mais vão passar provas como nós passamos, né? As provas para nós é como se fosse um teste para saber se nós já nos modificamos, se nós já aprendemos determinada situação, se nós já trabalhamos determinados sentimentos. Então vem a prova, se nós já vencemos as nossas más inclinações que nós nos propomos a vencer quando reencarnamos. Então nós passamos por provas para saber, como se fosse um teste. Já aprendeu? Então está aí a prova. Passou pela prova, muito bem. Diferente de lá. Lá, a prova é o sofrimento que eles vão ter, né, de verem ainda criaturas sofrendo pelo amor, né? A Verinha está colocando aí questões do Livro dos Espíritos que estão relacionados a esse assunto, tá? Na 45 ele diz: podem falir em suas missões? Resposta: não. Visto que são bons, não há fraqueza senão onde há defeito. Lógico, né? Raciocínio lógico. Onde não existe defeito, não existe mais fraqueza. Se já somos, né? Se já são espíritos, eu falo somos porque com certeza nós um dia seremos também, né? Quando formos espíritos superiores a esse nível, nós não vamos falir, porque nós já teremos o conhecimento total e a certeza de como agir nas situações que nos serão colocadas, nas tarefas e nas missões que nos serão colocadas. É por isso que a gente vê espíritos que mesmo vieram, encarnaram aqui com missões, com a intenção puramente missionária, espíritos missionários, e eles não faliram. Por quê? Porque tinham certeza, né, dos seus atos e das suas atitudes, ou seja, já não possuíam mais defeitos. Na 46 ele diz: poderias nomear alguns espíritos habitantes de Júpiter que cumpriram uma grande missão na Terra? E aí ele cita São Luís. Poderias indicar outros? Resposta: que vos importa? Há missões desconhecidas que não têm por objetivo senão a felicidade de um só. São por vezes maiores e são mais dolorosas. Então aí a preocupação de saber o espírito, a gente não pode ter essa preocupação que o espírito, quais são os espíritos que estão em Júpiter e que vieram aqui, está colocando aí bem claro para nós. Nossa preocupação é o meio que temos que trabalhar para a nossa mudança, porque um dia, quando estivermos em condições, nós vamos conhecer todos eles. Nada nos é proibido de saber, nada. Nosso mestre mesmo nos disse, nada nos é proibido. O que é necessário é que tenhamos tempo, capacidade para termos esse conhecimento. O conhecimento de tudo que ainda está por vir para todos nós. Bom, aí aqui ele vai entrar nos animais. Na 48 ele nos diz: o corpo dos animais é mais material que o dos homens? Sim, o homem é o rei, o Deus terrestre, né? Aqui ele está fazendo uma comparação. O homem vai ser sempre o homem. Não dá para ser igual. Na 49, entre os animais, há os que são carnívoros. Os animais não se estraçalham entre si. Vivem todos submetidos ao homem,
amando-se mutuamente. Bem claro isso aqui, né? Então aqui a gente percebe também a evolução dos animais como animais, né? Chegam lá também evoluídos, já não se um querendo comer o outro, né? Não existe predadores. Questão 50. Mas não haverá animais que escapem à ação do homem, como os insetos, os peixes, os pássaros? Não. Todos lhes são úteis. E isso a gente já sabe desde agora, né? Todos os animais são úteis. Mesmo o inseto, mesmo a formiguinha, a barata, todos esses que nós ainda matamos, no mundo superior isso não existe, porque todos têm uma utilidade, ok? Bem claro isso aqui para nós, né? Que a gente já devia ter esse cuidado, senão a gente não estaria aí, tivéssemos tido esse cuidado com os animais, não estaríamos aí hoje tendo mosquito de dengue transmitindo doença. Se o mosquito da dengue transmite doença, a culpa não é do mosquito, a culpa é do homem. Na 51, disseram-nos que os animais são os servidores e os operários que executam os trabalhos materiais, constroem as habitações, etc. Isso é verdade? Sim. O homem não se rebaixa mais para servir ao seu semelhante. Então não vamos ter mais escravos. Ninguém vai estar escravizando ninguém. Seremos todos iguais, trabalhando uniformemente para o mesmo bem de todos. Ninguém vai querer ser maior do que o outro, ninguém vai querer ser melhor do que o outro. Na 52, continua aí. Os animais servidores estão ligados a uma pessoa ou a uma família, ou são tomados e trocados à vontade, como aqui? Resposta. Todos se ligam a uma família particular. Mudais mais para achar um melhor. Desculpem. Mudais mais, quer dizer, eles se mudam, né? Mais para achar um melhor. Então, todos os animais são ligados e protegidos por famílias. Na 53. Vivem os animais servidores em estado de escravidão ou de liberdade? São uma propriedade ou podem mudar de dono à vontade? Resposta. Eles lá se encontram em estado de submissão. Submissão não é escravidão. Tá? Vamos pensar bem nisso. Eles são submissos ao homem para determinar, que o homem é que determina, vamos dizer assim, as tarefas, para obedecer aos homens, mas não escravos do homem. 54. Os animais trabalhadores recebem uma remuneração qualquer por seus esforços? Não, claro que não, né? Mundo superior não existe remuneração. 55. As faculdades dos animais desenvolvem-se por uma espécie de educação? Eles o fazem por si mesmos, ou seja, é evolução independente individual. 56. Os animais têm uma linguagem mais precisa e mais caracterizada que a dos animais terrestres? Claro, certamente, né? Então a linguagem dos animais também lá é mais evoluída. Os animais são mais evoluídos, já evoluíram também. Bom, Verinha, aí agora a gente entraria no estado moral dos habitantes. Mas eu creio que não vai dar tempo. O que você acha? Eu inicio ou paro por aqui? Ainda temos alguns minutinhos. Que agora nós entraríamos no estado moral. Tá ok. Então a gente aqui encerra essa parte falando deste mundo em Júpiter que nos foi trazido por espíritos, Kardec evocando e perguntando, e informações importantíssimas. Em relação ao estudo moral dos habitantes, também importantíssimo para todos nós.
Não podemos deixar para lá esse tipo de estudo e achar que seja em vão. Por quê? Porque esse é o nosso futuro. De uma certa maneira, os espíritos estão aqui trazendo para nós o nosso futuro. É para lá que nós vamos, né? Esse é o nosso destino. É para isso que nós fomos criados. Para sermos perfeitos. Para sermos espíritos superiores. E sermos felizes. E continuarmos progredindo. Continuarmos a nossa caminhada em busca da nossa evolução.